TV PT Entrevista. Olá, bem-vindos ao TV PT Entrevista e a conversa de hoje é sobre diversidade religiosa. Eu vou conversar com a Flávia Pinto, que é pesquisadora, socióloga, militante e também babá de Umbanda. O que significa isso? Na verdade, ela é uma sacerdotisa dessa religião afrodescendente e ela acaba de ganhar um prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria Diversidade Religiosa. Pela primeira vez, o Estado brasileiro oferece o prêmio, ela é a primeira premiada nessa categoria. Flávia, como é que você chegou a ser premiada? Conta um pouco da história, o que resultou, qual foi o trabalho que resultou nessa premiação? A Casa do Perdão, que é o terreiro de Umbanda, qual eu sou sacerdotisa, ela desenvolve um trabalho social dentro da comunidade da Vila Vintém. Nós já chegamos a atender 240 famílias. Esse trabalho nos levou à busca de parcerias com o Estado, com empresas privadas, para aumentar e potencializar melhor essa atividade. Quando fomos buscar esses direitos, nós percebemos que as casas de religiões de matriz africana, as casas de Umbanda e Candomblé, elas não são equiparadas com as outras tradições religiosas que usufruem mais dos direitos constitucionais previstos para todos os credos religiosos. Então, nós começamos a promover, primeiro buscar e depois promover a conscientização da importância da legalização dos terreiros, para que esses pudessem ser protagonistas das suas interlocuções políticas, das suas articulações com o Estado. E aí, nessa luta, nós enveredamos pelos caminhos dos direitos humanos, até mesmo porque o meu terreiro também faz um trabalho dentro do sistema penitenciário. Nós somos o único terreiro cadastrado oficialmente no Rio de Janeiro para desenvolver esse trabalho. E nós fomos buscando, peregrinando. Então, participamos do Movimento Nacional de Direitos Humanos, fundamos o Fórum Permanente de Direitos Humanos e viemos nessa trajetória na luta por direitos, né? Esse processo de cidadania fez também com que a gente criasse esse projeto de mapeamento das casas de religiões de matriz africana. Eu sou aluna... Em todo o país? Não, somente no Estado. Somente no Rio? No Rio de Janeiro. Salvador foi a primeira cidade, o primeiro estado da Bahia a fazer, e nós fomos o segundo. Hoje tem mais 4 estados fazendo esse projeto. E a ideia é que ele seja desenvolvido em âmbito nacional. E aí, como eu sou aluna bolsista de um projeto de ações afirmativas que a PUC-Rio desenvolve, nós apresentamos esse projeto para o Departamento de Sociologia e Política, junto com o Departamento de Serviço Social, e foi acolhido. Então, nós começamos uma pesquisa que é pioneira no levantamento de casos de intolerância religiosa. Todos nós sabemos que há casos de intolerância religiosa. Ou seja, existe um preconceito. O Brasil é conhecido como um país da diversidade cultural e também religiosa, mas a gente sabe que existe um preconceito com essas religiões afrodescendentes. Exatamente. Esse preconceito, ele vinha até agora de forma velada, ele não era claro. Então, a pesquisa de mapeamento, nós temos um grupo de 20 pesquisadores em campo, indo de porta em porta dos terreiros, como o IBGE faz, uma espécie de censo, e perguntando, entre outras coisas, se a casa já sofreu algum caso de intolerância religiosa. E alguns pais de santo, mães de santos, relataram para nós que foi uma das primeiras oportunidades de falar do caso de intolerância que sofreram. Alguns foram ameaçados de morte, tem terreiro metralhado, terreiro que foi ateado fogo, tem terreiro que foi invadido com carro. Então, perdão, tudo isso hoje a gente tem em cima dos dados da pesquisa. E todas essas circunstâncias levou a essa premiação, essa honrosa premiação que foi entregue hoje pela manhã pela presidente Dilma Rousseff. Agora, nessa pesquisa, a gente sabe que existe esse preconceito, você disse que conseguiu relatos, né, das pessoas que fazem parte dessa comunidade da Umbanda, e a Umbanda é uma expressão religiosa brasileira, muita gente também não sabe disso, né? Exatamente, inclusive dia 15 agora de novembro nós fizemos 103 anos, a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, ela nasceu da mistura multicultural, religiosa também, dos índios, dos negros, do catolicismo e do kardecismo. Então, esse caldeirão formou a Umbanda. Ela foi fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio de Moraes, em Niterói, na cidade das Neves, em 1908, 15 de novembro de 1908. E nós temos orgulho de ter uma religião brasileira.
Essa pesquisa, qual que é a expectativa em relação aos resultados dessa pesquisa? Não só como resultado acadêmico, né, de fazer um mapeamento dessas condições de preconceito. Você espera poder contar para as pessoas a história da Umbanda, enfim, sensibilizar as pessoas, fazer com que as pessoas percam o preconceito ou se aproximem mais da religião? Qual que é a sua expectativa? A expectativa, sim, é essa. Justamente por isso nós tivemos o cuidado que a pesquisa fosse acadêmica, para que ela tivesse validade científica, para que os resultados fossem válidos para promover políticas públicas que visem combater essas ações de preconceito e visem também potencializar esses trabalhos sociais feitos nos terreiros. Como eu te falei, foram de todo o universo levantados, 50% sofreram casos de intolerância religiosa e 60% fazem trabalho social, assistencial, sem apoio governamental. Então, essa pesquisa ela vai resultar um livro, né? Esses dados também serão disponibilizados, já são através do site, mapeamento, PUC Rio, /mapeamento CRMA, Casas de Religiões de Matriz Africana, e isso tudo vai desenvolver através da parceria com a própria CEPIR, né? Também uma parceria sendo construída com algumas outras secretarias e com a Secretaria de Direitos Humanos e Ação Social do Estado do Rio de Janeiro também. Ela vai desenvolver estudos que possam combater esses casos de intolerância e promoção de cidadania dos terreiros. Quando é que a pesquisa vai estar pronta? Quando vai estar disponível? Já tem uma data? A gente tem um resultado parcial que é em cima de cerca de 900 terreiros que foram levantados. E a apresentação desses resultados dessa primeira etapa será entregue provavelmente de março a maio do próximo ano. Mas a gente já entra num processo de aditamento, ou seja, de prorrogação de continuidade da pesquisa, mas sendo que agora fechando somente no município do Rio de Janeiro, para a gente fazer um levantamento apenas do município e os outros municípios do Rio, os outros 91 municípios, estão também construindo essa pesquisa para fechar somente no município. E a partir dessa premiação, Flávia, quais são os projetos para o futuro? O que você tem aí de projetos para o ano que vem, para continuar a sua militância? Primeiro, eu acho que é importante a gente perceber como é que o Estado brasileiro está exercendo a construção da democracia. A partir do momento que o Estado, através da presidente Dilma, ela reconhece na diversidade religiosa uma categoria de premiação na área dos direitos humanos, a gente percebe que o Estado já hoje nota que há discriminação religiosa, né? A exemplo do que aconteceu na questão racial, que foi preciso que nós, negros, disséssemos que existíamos, para que então o Estado começasse a perceber, e os dados do IBGE foram mudando, antes nós éramos minoria, hoje nós somos 51% da população. No caso dos terreiros também, e de outras tradições religiosas também, ou seja, a partir do momento que nós comecemos a nos afirmar e reafirmar, o Estado vai percebendo que esse desenho do que é chamado maioria religiosa não é tão bem assim. Na verdade, existe um outro segmento muito grande também, mas que ainda está sem voz. Então, acho que esse prêmio abre portas para isso. E a militância nossa continua justamente na construção desses direitos. Ainda tem muito que se fazer, isso é um início, é um primeiro passo que a gente dá numa esfera nacional. Muitos são os estados que também têm esses tipos de intolerância e a gente vai continuar fazendo todos os aportes políticos para que a gente consiga promover a cidadania dentro dos terreiros. Quem quiser mais informações sobre a sua pesquisa, sobre esse trabalho, tem algum site, telefone, e-mail? Então, o site do meu terreiro é www.casadoperdão.com.br, perdão sem o tio. E os dados da pesquisa do mapeamento é PUC Rio, você digita no Google, PUC Rio /mapeamento CRMA. Casas de Religiões de Matriz Africana. E aí você vai encontrar o desenho cartográfico do Rio e a disposição dos terreiros dentro do mapa. Obrigada pela entrevista, parabéns pela premiação. A gente fica por aqui, mas você pode conferir todas as nossas entrevistas no portal www.pt.org.br.